Apocalipse, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 4. Todos acharam? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Amém. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E você diga amém. Feche os vossos olhos. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por estarmos na tua presença, depois de termos lido esta santa e gloriosa palavra, na qual meditaremos. Estamos certos e convictos que o Senhor falará aos nossos corações. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos na tua presença mais uma vez, em nome de Jesus. E você diga amém e pode tomar o seu assento. Pois bem, amados, o nosso tema está aí no telão: as bodas do Cordeiro. Repita assim após mim: as bodas do Cordeiro. Talvez alguém fica naquela imaginação: mas por que o pastor colocou ali uma mesa, mas não tem ninguém assentado? Mas eu quero te dizer que o lugar já está preparado. Tudo está preparado, tá? Tudo está preparado. Mas como não chegou ainda esse dia, é interessante porque desde o princípio da criação do mundo, a Bíblia diz que a nossa salvação, ela foi já preparada por Deus antes da fundação do mundo. E até o nosso lugar no céu. A Bíblia diz que nós temos uma cidade cujo arquiteto é Deus, e esta cidade foi preparada para nós antes da fundação do mundo. Daí a eternidade de Deus. Deus é eterno. Deus não tem dias, anos e meses. Ele é eterno. E ele já sabia de tudo o que ia acontecer até no final dos séculos e da consumação do século. Sabia de tudo. Quem ia se converter, quem não vai se converter. Deus sabe de tudo. Porque tem gente que pensa que Deus não sabe nada das coisas. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe de tudo. Inclusive, Deus preparou esse momento da chegada da igreja no céu
para participar das bodas do Cordeiro. E no capítulo 19 do Apocalipse, nós encontramos aqui esse assunto. Primeiro, a queda da Babilônia, né? É quando a Babilônia, pelo poder de Deus. Porém, o triunfo maior aqui não é a queda da Babilônia, mas a ascensão da igreja, depois que ter recebido o galardão no tribunal de Cristo, um ato sequencial, tá? Aí a igreja, ela é levada ao céu para participar das bodas. E o que são as bodas do Cordeiro? Preste atenção. Depois do tribunal de Cristo, nos ares, tá? Esse evento não será na terra, será nos ares. Os salvos se reunirão com o Senhor no céu. É uma reunião, é uma celebração, as bodas do Cordeiro. E está bem patente isso na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e o verso de número 1. Olha como Paulo diz. Ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, eu disse a semana passada que após o arrebatamento da igreja, que será um trasladado, né? A igreja, ela vai ser trasladada, tirada com força da terra, levada pelo Senhor. O Espírito Santo que está hoje com a igreja, ele também não vai ficar na terra, ele vai apresentar a igreja a Cristo, e a igreja estará diante do tribunal de Cristo, para ser galardoada. Aqueles que trabalharam para Jesus, aqueles que lutaram em prol da causa santa do Mestre. Evidentemente que tudo que nós fizemos aqui nessa terra, para nós ainda faremos, né, nessa terra, nós seremos galardoados por Deus. Depois que a igreja receber o devido galardão, ela sairá diante do tribunal de Cristo e ela se apresentará para esta reunião. Que reunião é esta? A ceia das bodas do Cordeiro. Então, onde ocorrerão as bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a sua igreja. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, dos versos 25 ao 27. Ele falando, ensinando Paulo, o marido, a mulher, acerca dos deveres domésticos. Aí ele diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou, né, a si mesmo por ela. Jesus amou tanto a igreja que ele se entregou por ela. O dote que Jesus pagou foi muito diferente do que um judeu pagava por uma judia. Um casamento judaico tinha o dote. O noivo tinha que pagar o dote. Agora Jesus pagou esse dote dando a sua própria vida para nos salvar. Então ele pagou o maior dote para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E olha o que diz o verso seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ele vai apresentar quem? A ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível.
Então, desta forma, Jesus pagou o preço pela igreja. Então, ele é dono da igreja, porque ele comprou a igreja. E Pedro escreveu na sua epístola dizendo: fostes comprado por um bom preço. Qual foi o preço? Preço de sangue. Ele morreu por nós, para nos resgatar da maldição do pecado. Cristo se fez maldição por nós e pagou o nosso dote na cruz. Que mais? A porta estará aberta para o casamento entre Cristo e a sua igreja. A porta vai estar aberta. Uma grande multidão de salvos que a uma só voz bradarão: aleluia, salvação, glória e honra e poder que pertence ao Senhor nosso Deus. Você vê isso no capítulo 19 do Apocalipse e o verso 1. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Olha aí, não fala de anjos aqui, está falando da chegada da igreja no céu. Uma grande voz, mas como que uma grande voz de uma multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder que pertence ao Senhor nosso Deus. É a chegada da igreja. A igreja vai chegar no céu cantando. E você que não gosta de cantar, eu não sei como é que você vai se arrumar lá no céu, viu? Você que, pastor, mas eu não canto porque eu sou desafinado. Porque às vezes tem crente que é desafinado até para saudar o outro com a paz do Senhor. É meio desafinado. Mas, irmão, você tem que louvar, você tem que cantar. E lá no céu, a pessoa não precisa ser músico, precisa conhecer da música, a arte musical para cantar. É só abrir os seus lábios e louvar o nosso Deus, a quem pertence toda a honra e toda a glória. Agora veja bem, como era o casamento judaico. O casamento judaico, escute bem isso. O moço que pretendia casar, segundo a tradição judaica, primeiro ele mirava nos olhos da moça, coração batia fortemente, ele dizia: é esta minha Rebeca. Então ele se apresentava a ela, sem aquela aproximação que hoje nós... não tinha esse negócio de beijar, não tinha esse... Não tinha não. Ele olhava, falava com ela como se fala com um amigo, com uma amiga, e dizia: eu gostei de você. O seu amor corresponde ao meu amor? Sim. Então vou marcar uma reunião com o meu pai, para você se apresentar ao pai. Você quer casar comigo? Eu quero casar com você. Aí que o moço fazia? Ele chegava com um contrato. Aquele pai, o pai da moça, e dizendo: olha, eu quero casar com a sua filha. Aí o pai ia dialogar com ele: mas você a conheceu agora? Não, já faz algum tempo, tal. Mas vocês se amam de verdade? Não, nós amamos. E você está afim mesmo de pagar o dote por ela? E o pai então dava o valor. Esse valor seria revertido depois para a própria moça. Era uma garantia, um valor, de que não tem um tal de ficar aí fora. Não custa nada para o moço. A moça se entrega para o camarada, ele aproveita dela, fica uns tempos com ela, ou quando não fica uns tempos, quando dá vontade de estar com ela, ele vai até ela. E assim sucessivamente. Aí fica com outras também, sem nenhum comprometimento. No judaísmo, na lei judaica, não era assim. Ele assumia um compromisso de fidelidade com a moça,
E aí o pai lia o contrato. O pai lia o contrato, não, está tudo certinho aqui, tal. E ele conhecia todas as leis judaicas. Aí ambos assinavam o contrato. Pastor, e aí já podia ficar juntos, já estavam casados? Nananina, não. Sabe o que o moço fazia? Depois de assinar o contrato, ele voltava para os seus termos, para a sua cidade, para a sua localidade, e aí ele ia trabalhar para preparar a casa, enquanto a noiva ia correr atrás do seu enxoval, vestido de noiva, das donzelas, as 10 virgens que tinham que estar com ela. Ele ia fazer essa parte, e o moço, ia se desgastar no trabalho. Ia trabalhar muito, porque o dinheiro que ele tinha, ele pagou o dote. Agora ele tinha que arrumar a casa, tinha que preparar tudo. Era desta forma. Depois de tudo pronto, se marcava então o dia do casamento. E aí todos nós conhecemos a história, está bem descrita lá em Mateus capítulo de número 25, né? Onde fala das 10 virgens que saiu ao encontro do noivo, no caso, esposo. Então, era desta forma. Ele assumiu o compromisso, aí no dia do casamento, ele ia encontrar com a noiva. Ela com as 10 virgens, 10 donzelas, tá? E se apresentava. E às vezes o moço vinha de longe, como aconteceu no caso da parábola das 10 virgens, e tardando-se o noivo, ele vinha muito de longe, né? Às vezes de uma outra região, numa outra extremidade, e às vezes atrasava. E aí foi quando as virgens loucas, todas dormiram, só que as virgens loucas não levaram azeite consigo. Nós conhecemos a história. Era desta forma, então, que o casamento judaico procedia, né? Primeiro, entendeu? O pai, normalmente, naquela época, escolhia a moça. Eu falei de que o moço chegava, mas, na verdade, tinha um aval primeiro do pai. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 24, do verso 1 ao 4. Olha como se procedia, né? Abraão, já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado em tudo Abraão. O que Abraão disse? Ele pega o seu servo, o mais velho da sua casa, Eliezer, e que governava tudo que ele possuía. Ele faz um juramento com ele, põe agora a tua mão debaixo da minha. Era um juramento de fidelidade, de fazer na íntegra aquilo que ele estava determinando, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, né, que não tomarás para o meu filho das filhas de cananeus, no meio dos quais eu habito. Ou seja, o juramento era de fidelidade, mas ele tinha que buscar no meio da sua parentela. Ou seja, não é que o pai escolhia ali o aparato, mas ele dava as condições da moça. Tinha que ser do jeito que o pai falasse. Então, era desta forma que se procedia um casamento judaico. E eu acho interessante porque nas bodas do Cordeiro, em Cristo, nós fomos eleitos por Deus. Olha o que está escrito em João, capítulo de número 6, verso de número 37. Eleitos por Deus. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, no caso aí, a igreja, individualmente, a salvação dos cristãos, dos crentes, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então veio a Cristo, tomou a decisão, teve a opção de servir a Cristo. Olha também Efésios capítulo de número 1 e o verso 4, né? Quando está escrito, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você vê que o negócio está vindo lá de trás. Já
o Pai nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, era desta forma que se escolhia uma moça no casamento judaico. Assumia-se o compromisso do noivado. A igreja também, ela é chamada noiva de Cristo, e Cristo, o noivo celestial. Por isso está escrito lá, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. Olha lá, a igreja como noiva de Cristo. Paulo escrevendo, eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque eu tenho preparado, ou que vos tenho preparado para vos apresentar. Paulo falando à igreja, eu tenho lutado, eu tenho preparado vocês para se apresentar como uma virgem a um marido. Qual? A saber, Cristo. Paulo diz, eu estou ensinando vocês, e que vocês não se corrompam, que vocês não sejam repreensíveis, que vocês não tenham falha, rugas, porque eu estou apresentando vocês como a virgem pura. Hoje, a maioria dos casamentos lá fora, você sabe que o moço casa já sabendo que a moça, na maioria das vezes, não é virgem. Ela já foi de muitas pessoas. Mas isso era proibido no casamento judaico. Até porque se uma moça fizesse isso, ela morria apedrejada. E se um rapaz abusasse de uma moça também, ele seria apedrejado. Primeiro era o casamento, era o compromisso, era o pagamento do dote. Então, no verso, aí prova, ele dizendo, eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Era desta forma, tá? Era dessa forma que acontecia. O pagamento do dote para obter a noiva, como Cristo também pagou o preço para obter a noiva. Olha o que Paulo escreveu, na verdade Lucas, em Atos capítulo 20, verso 28. Né? Ele pagou o preço, está escrito, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Para quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou. Olha o pagamento do dote. Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Por isso que Pedro escreveu mais tarde, não foi com ouro ou prata que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes dos vossos pais, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Gente, isso aí é lindo demais, o que Cristo fez por nós. Tem gente que não se faz por merecer esse ato de Cristo Jesus. Está vendo o tanto que você deveria valorizar o que Jesus fez por você? Morrendo numa morte horrenda, morte de cruz, morrendo no teu lugar. Paulo diz que Cristo fez por nós o que ninguém faria. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso é muito forte. Outro sim, o noivo, ele sai com um cortejo para buscar a noiva em sua residência, a fim de levá-la para a si mesmo. Né? Você vê em Mateus capítulo 25, o versículo 6, bem conhecido na parábola das 10 virgens. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, dava-se um alarme, o noivo está chegando. E é hora da noiva, com as 10 virgens, encontrar o noivo. Desta mesma forma, diz a Bíblia, o noivo sairá no cortejo angelical para buscar a noiva, a fim de levá-la para a casa do Pai. Olha o que diz João capítulo de número 14. A gente conhece a história que Jesus falou do verso 1 ao 3.
Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Então o noivo saía preparar lugar. Mas como lugar Deus preparou antes da fundação do mundo, não precisa ninguém mais se preocupar com o lugar. O lugar foi preparado antes da fundação do mundo. Mas ele dizia: e se eu for e vos preparar lugar, assim como fazia o noivo, ele pagava o dote e ele ia para a sua casa. Ele ia para os seus termos e lá preparava a casa. E quando ele preparava, aí ele vinha para efetuar o casamento. Jesus disse: olha, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vinha, e aí acontecia o quê? A celebração, ou seja, o casamento. Outro sim, o tempo da celebração do casamento judaico era 7 dias. Quantos dias? Se fosse no mundo de hoje, nos dias atuais, não dava, né, irmão? Porque muitas vezes a moça não tem tantas condições, a não ser que casa com a filha de Bill Gates, o homem da Microsoft, né? Só se for, porque onde vai arrumar tanto dinheiro para fazer uma festa de 7 dias? Contínua, tá? Contínua. Ninguém dorme, só bebendo, só comendo. E a coisa era assim, 7 dias acontecia o casamento. O moço tinha que trabalhar bastante. Se fosse um jovem meio preguiçoso que a gente tem por aí, não dava nem para casar. Porque onde arrumar tanto dinheiro assim? Era desta forma, tá? Então, ó, nós temos várias referências bíblicas, nem vamos mostrar, mas só citar Juízes 14, 12, 15, 17, 18, tá? Então são muitos os versículos que compram 7 dias o casamento judaico. Agora, como será o tempo das bodas no céu? Sabe quanto tempo durará? 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Gente, vai ser algo extraordinário. Enquanto acontece aqui na terra a grande tribulação, um período de 7 anos, lá no céu haverá as bodas do Cordeiro, uma festa de 7 anos. Gente, isso vai ser maravilhoso, isso vai ser lindo. E nós temos várias referências acerca disso, né? Números capítulo 14, versículo de número 34, Ezequiel capítulo 4, versículo 6, e João capítulo 4, versículo de número 9. Gente, 7 anos de uma festa contínua entre Cristo, o noivo celestial, que agora estará casando. Por exemplo, hoje o que a igreja é de Cristo? Não é esposa ainda. A igreja é noiva. O que Cristo é? Esposo da igreja? Não, noivo celestial. Mas nesse dia das bodas do Cordeiro, será efetuado então o casamento. O casamento. E como Cristo esperou por muito tempo esse dia, a festa então será de 7 anos. Vai ser, irmão, coisa extraordinária. Ó, acontecia no casamento judaico de uma moça com um moço, um banquete em comemoração. Tinha que fazer um banquete. E eu me lembro que quando a Sueli foi casar, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, e começou a convidar a gente. Falei, mas precisa de tudo isso aí, hein? Precisa. E eu já comecei, mas precisa de fazer isso. Não pode fazer uma coisa mais simples, um jantar para os convidados, assim, e mais para a família. E não, mas... E aí eu fiquei pensando, ela está certa. Ela está certa.
porque o casamento é uma só comemoração. E a moça e o moço, o rapaz, eles guardam isso para sempre. É um dia especial, né? Mas eu pus a mão no bolso e falei, a gente não estava numa época muito boa. Sabe, eu falei, não dá tá convidando muita gente, de repente, não, mas tem que ser assim, pai. E como filha única, né? Única menina em casa, então a gente teve que ir. Mas já pensou aqui o casamento judaico? 7 dias de festa. Agora, para identificar melhor isso, 7 anos, as bodas do Cordeiro, esse casamento, uma festa linda, nupcial. Irmão, isso aqui é extraordinário. Gente, isto aqui é extraordinário. Por isso, acontecia o banquete em comemoração. Você vê em Gênesis, lá no capítulo de número 29, verso 22. Um banquete de um casamento, né? 29 e 22. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete, quando sua filha foi casar. Então, juntava todos os varões e fazia um banquete. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse 19, 9. Vai acontecer um grande banquete em comemoração do casamento da noiva, que é a igreja com Cristo, o noivo celestial. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, uma festa, meu Deus, que não tem tamanho, não dá para a mente humana. Por isso que a gente tem que concordar com Paulo. Ele diz, o que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós no céu. Irmão, não dá para, em palavras, né, você esclarecer a contento o que vai ser esta grande festa de 7 anos. Agora escute bem isso. Os textos acima apresentam então os seguintes fatos relacionados com as bodas do Cordeiro. Preste atenção. A igreja do Senhor, a semelhança de uma noiva, estará pronta, preparada para as bodas. Mateus capítulo de número 25, verso de número 10. A igreja preparada. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Por quê? Porque acontecia isso. Entrava todos os convidados da festa, e depois que entravam todos, passou o último, a porta era trancada, fechada. Por isso que hoje, Cristo, através da sua palavra e dos seus mensageiros, está anunciando a salvação a todos. E é de graça. É de graça. Mas quando a porta da salvação fechar, não tem mais salvação. Hoje as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, elas estão arraigadas nas suas religiões, nas suas crenças, e não quer admitir, não lê Bíblia, porque se lê a Bíblia, vai ver que Cristo é contra o pecado, contra a idolatria, não terás outro Deus além de mim, sabe, as pessoas não lê, só que naquele dia, quando a porta da graça fechar, eles vão ficar por lá de fora batendo, como as virgens loucas, que batiam, abre-nos a porta, aí se ouviu uma voz, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas não conheço? Não conheço vocês. Vocês até falavam no meu nome, mas falava em vão. Então, quando a porta da graça se fechar, acabou. Então,
só aqueles convidados para as bodas do Cordeiro entrarão nessa grande festa. Só eles, só aqueles que servem a Cristo. Ela já chegará ao local do banquete, ataviada, devidamente trajada com as suas vestes de núpcias. Suas vestes de núpcia. Interessante que a Bíblia chega a dizer aqui que foi dado para a igreja vestes. Olha capítulo 19 de Apocalipse e o verso de número 8. Linho finíssimo. Cada convidado, cada servo de Cristo, cada crente fiel que participará dessa festa, está escrito: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Nós nem conhecemos, viu, a Rose, que é a maior produtora de roupas aqui de Mongaguá, Divino Verão, nem conhece esse tipo de tecido. Linho finíssimo, resplandecente. Entendeu? Você sabe que roupa finíssima, entendeu? Mas se for comprar uma peça de roupa, igual por essas rainhas da Inglaterra lá, essas mulheres, irmão, uma veste de roupa é 100 mil reais. Uma veste de roupa. Agora imagina no céu, essa roupa que será dado, que além de ser linho finíssimo, é resplandecente. A roupa resplandece, resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é maravilhoso. Então, a igreja é trajada com as suas vestes de núpcia, e Jesus, com grande alegria, apresentará diante de seu Pai. Mateus capítulo 10, verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Aquele que negar aqui, lá em cima será, mas aquele que confessar, como a igreja que confessa o nome de Cristo, então, interessante, por isso que é de 7 anos a festa, porque o Filho, Jesus, vai apresentar um a um ao Pai. Não. Que coisa isso aqui é o meu servo, essa aqui é a minha serva, limpava lá a minha igreja, cuidava dos banheiros, irmão, eu não sei, eu estou deduzindo o tipo de assunto, coisas ruins serão apagadas da nossa mente, mas nós lembraremos de tudo quanto nós fizemos para Deus, coisas boas na obra do Senhor. Isso é extraordinário. Tem Apocalipse 3 e 5 ainda. Vamos ver rapidamente Apocalipse 3 e 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Lá fala linho finíssimo, resplandecente. Aqui vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Olha que algo extraordinário, irmão. Isso aqui é maravilhoso demais. Outro sim, haverá grande regozijo por parte dos salvos, quando entrarem na sala do banquete. E tem até um versículo baseado nisso, Cantares de Salomão 2, e o verso de número 4, sobre o banquete, levou-me à sala do banquete. Isso é uma alusão. Deus deu sabedoria para Salomão e ele escreveu, e isso aí ele está falando da igreja. Quem é esta que sobe do deserto, ataviada ao encontro do seu esposo? É a igreja. E aí diz, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o quê? O amor.
Maravilhoso esse momento, irmão. Então, ali se entoará cânticos de adoração ao nosso Deus, como está escrito lá, Apocalipse capítulo 5, verso 9 ao 11. Quer ver o que diz? Nesse momento, ó, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os seus selos, porque fosses morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão com ele. É um outro assunto, tá? Depois nós vamos falar do reino milenar de Cristo. O milênio, 1000 anos, a igreja reinando com Cristo. Depois das Budas, vai reinar com Cristo aqui na terra. Ó, e reinarão sobre a terra. Então, são maravilhas, são coisas maravilhosas que acontecerão no céu. Em terceiro lugar, a noiva do Cordeiro estará vestida de linho fino, puro, resplandecente, que representa então a justiça dos santos, ou seja, ela já estará na sala do banquete galardoada, honrada pelo noivo. Eu não sei se depois do tribunal de Cristo, cada um com o seu galardão, isso é normal quando você recebe o presente, aí você se apresenta nas bodas do Cordeiro e cada um, irmão, com o seu galardão. Cada um com o seu galardão. Não sei se vai ter um lugar de destaque para colocar e com os seus devidos nomes. Você está pensando que o céu é um espaço limitado, pequeno? Não, irmão. O céu cabe o mundo inteiro 50 vezes de seres humanos. O céu não é restrito, limitado, não. Tanto é que quando Jesus ilustrou acerca dessas bodas e da ceia, e alguns convidados se excusaram, aí mandou sair pelos campos, para os valados, tal, e diz: ó, traz muita gente, traz aleijado, manco, traz, porque ainda há lugar. Tem lugar para todos no céu, irmão. Só não vai entrar lá aqueles que resistem o Espírito Santo por meio da sua palavra. Não aceita Cristo como seu salvador pessoal. Aí é condenação. Mas no céu tem lugar para todos nós. Tá? E ó, interessante, eu ouvi há algum tempo um pastor veterano falando isso. Ele diz que nesse dia vai ter muitos lugares lá e com o nome da pessoa, mas vazio. E às vezes alguém vai chegar e perguntar: mas por que fulano está o nome aqui? Ele recusou o convite, mas vai ficar ali para toda eternidade, que o lugar foi preparado para ele. Isso não está evidenciado nas Escrituras, mas isso tem fundo de verdade, biblicamente falando, irmão. O lugar está ali vazio. É como algum crente que costuma sentar num lugar só, né? Tem crente que às vezes, não é um vício, mas ele gosta de sentar ali, uns na frente, outros, senta ali. E aí quando esse irmão não vem, você logo nota: fulano de tal não veio, porque quando ele vem, ele já senta bem aqui. Ou seja, o lugar vai estar lá vazio, mas vai estar escrito lá o nome da pessoa que rejeitou a Cristo. E lá de cima, né? Os salvos olharão e vão ver eles aqui no Hades, como o pai Abraão mostrou para o rico avarento, que aquele rico estava sofrendo nas chamas, lá no Hades, no inferno, e olhou lá Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. Ô, irmão, que consolo será esse para nós? Agora, deixa eu dizer para vocês aqui, as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 19, verso de número 9, está escrito:
Bem-aventurados aqueles. Essa palavra bem-aventurado, todos nós sabemos. Se a gente recorrer aos nossos pobres dicionários, por exemplo, o Aurélio, vai dizer a palavra bem-aventurado mais do que feliz. Então, somente isso. Felicidade, alegria, tal. Mas a tradução para essa palavra bem-aventurados, na Bíblia, é uma pessoa bem-sucedida em todas as coisas. É muito mais do que feliz, bem-sucedida em tudo. A Bíblia diz, e disse-me, escreve, bem-aventurados. É aqueles que foram vitoriosos ou declarados vitoriosos em suas vidas, em tudo. E a maior vitória nossa, pessoal, é você vencer o pecado. Quer ver um cara que é vencedor, não é aquele que dá um tapa no rosto do outro, não é aquele que lá no boxe derruba o outro, não é aquele que... Não, é aquele que consegue vencer o pecado. Porque o pecado quer derrubar o homem. E derruba, se ele não tiver Cristo na sua vida. Então, bem-aventurados, ou seja, mais do que bem-sucedido em todas as coisas, os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Né? E ali diz, escreve isso, porque as palavras são verdadeiras palavras de Deus. Depois que a igreja for galardoada, ela se apresentará então às bodas do Cordeiro. A igreja glorificada e coroada no céu será definitivamente desposada pelo glorioso esposo, a saber, Jesus Cristo, o Cordeiro. Alguns têm pensado que a noiva aqui se refere a Israel. Nananina, não. Eles esquecem de que esta é uma cena celestial e as bênçãos para Israel são terrestres. A igreja celestial, mas as bênçãos para Israel serão terrestres. Em tempos passados, Israel figurava como a esposa de Jeová. Quer ver? Isaías 54, verso 5. Na antiga aliança, quando ainda não existia a igreja, Israel figurava como esposa de Jeová. Porque o teu marido, ou seja, o teu criador e o teu marido, ser marido, Israel então era a esposa. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Então, antigamente, Israel. Só que aí Jesus veio, e a Bíblia diz que ele veio para os seus, Israel. Mas os seus não o receberam. Aí a gente entrou. É aí que a igreja entra. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Mas por causa dos seus pecados, Israel foi repudiado. O casamento aqui é de Cristo e a igreja. Mas os convidados são mas os convidados são muitos. Terão muitos convidados. Você não vê que todo casamento tem convidado. De acordo com Daniel, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Isaías, capítulo 26, versículos 19 ao 21. O Israel salvo da grande tribulação e os santos do Antigo Testamento são os convidados especiais. Ou seja, todos os santos do Velho Testamento, ontem eu preguei sobre Elias, o profeta, estará presente nessa festa. Abraão, Isaac, Jacó, Sara, esses grandes homens de Deus do passado, os santos do passado, estarão nessa festa. Estarão nessa festa. E também os mártires da grande tribulação, ou seja, aqueles que não vão aceitar a besta, o número 666, e darão as suas próprias vidas
para serem mortas, não abrindo mão de Cristo na grande tribulação, esses também serão admitidos para participar das bodas. Então, tanto os santos do Velho Testamento, como aqueles que serão mártires. Por quê? Porque o anticristo não deixará nenhuma pessoa que acredita em Deus viver. As Bíblias serão queimadas. E se alguém professar qualquer tipo de fé, a não ser na besta, no anticristo, será morta na hora, porque será colocado um sinal na testa ou na mão direita. Número 666. Não pode comprar e vender. Mas não é só isso. Não pode proferir nome de Deus. Tem que adorar o diabo, porque a besta é o antigo dragão, diz a Bíblia, a imagem da besta. O dragão que deu fôlego à besta, diz a Bíblia, para que a besta falasse. Ou seja, é o próprio diabo recebendo a adoração humana. Será por pouco tempo, mas isso acontecerá. Então, muita gente que não abrir mão de Cristo, e eu fico pensando, todos abrirão. Eu acho que muito pouco. Sabe por quê? Hoje não é muito mais fácil servir a Deus? As pessoas não conseguem abrir mão das coisas do mundo, dos prazeres, para ser, não, sabe, ser crente eu tenho que largar de fumar, eu tenho que largar de beber, eu tenho que largar de prostituir. Não dá, para ser crente não dá. Então você vai para o inferno, você vai usufruir de tudo isso. Não é eu que estou dizendo que você vai, é a Bíblia. A Bíblia fala, Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. O rico que fumava, que bebia, que prostituía, que tinha uma vida regalada, esplêndida, a seu próprio bel prazer, morreu e foi para o inferno. É a Bíblia que diz, está aqui na Bíblia, a parábola do rico e Lázaro. Um morreu, foi para o céu, o outro morreu, foi para o inferno. Então não tem outra saída para o ser humano. E as pessoas que professarem o nome de Cristo ou de qualquer religião no tempo da grande tribulação, vai ser morto na hora. Se hoje, por coisas tão banais, as pessoas já estão trocando a salvação pelas coisas do mundo, imagina que nos dias da grande tribulação, elas terão que dar as suas próprias vidas para se salvarem. Vai dar? Duvido. Duvido. Se hoje não consegue deixar o mundo de pecado para servir a Cristo, e aí dar a sua própria vida, ver os seus filhos sendo queimados no fogo. Mamãe, eu estou morrendo. Aí ou você aceita o número 666, o selo do diabo, ou você permita seus filhos morrer, você morrer, toda a família morrer. Será que as pessoas vão conseguir fazer isso? Muito pouco, muito pouco. Eu tenho por mim que isso vai ser raro nos dias da grande tribulação. Aproveite hoje, você que está nessa live nos acompanhando. Aproveite hoje, Jesus está vindo aí. As pessoas estão brincando, né? A terceira guerra mundial está para estourar. Se ela estourar, um dia antes Jesus vem para arrebatar a igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, pode ter certeza, irmão, que Jesus está próximo a vir nos arrebatar, e esse casamento das bodas do Cordeiro com a igreja vai acontecer a qualquer momento. Então se prepare, tá? Quando tem um casamento, o que os convidados fazem? Se prepara. A mulher já vai lá para a cabeleireira, faz a chapinha, e todo mundo quer vestido novo, roupa nova, se preparou. Então se prepare. Se você quer ir morar no céu, se prepare. Até para Israel, Amós 4:12, Deus disse, olha, porque isto te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A igreja é o Israel espiritual
de Deus tem que se preparar. Tá? Quem tem desejo de ir morar no céu, tem que se preparar. Outro sim, o casamento de Cristo e a igreja, os convidados, já disse, serão muitos. Mas uma coisa eu quero te mostrar. A igreja é a noiva de Cristo. Conforme, não vamos mostrar, mas já mostrei, já falei. 2 Coríntios capítulo 11, versos 1 e 2. Igreja como noiva de Cristo. Ambos almejam o encontro. Você sabia que tanto a igreja como o Espírito está dizendo, vem, 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 vem. Tá? O Espírito está gemendo. E a Bíblia diz que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que diz Apocalipse 22 e 17. Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Por que o Espírito? Quando Jesus foi, quem ficou com a igreja? O Espírito Santo, o Consolador. Ele ficou com a igreja. Então, o Espírito e a esposa dizem, vem. Ou seja, vem logo, Jesus, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, vem logo. E quem ouve, no caso você que está ouvindo aqui, diga, vem. Agora, para você dizer isso com convicção, você precisa estar preparado. Você ouve e diz, vem. E quem tem sede, sede do quê? Da palavra, sede de justiça, sede de viver uma vida com Cristo. Quem tem sede, diz, venha. E quem quiser, é agora, quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso aqui é extraordinário. Se você almeja ir para o céu e participar das bodas do Cordeiro, você precisa se preparar. Outro sim, o casamento, baseado lá em Mateus 25 e 10. Acontecerá a grande festa nupcial. Jesus deu um parecer disso, Lucas 14 e o verso de número 15, né, a grande festa. E ouvindo isso, um dos convidados em que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Comer pão aí não quer dizer uma comida, uma coisa literal, o alimento físico, não. Irmão, lá aonde nós vamos estar na eternidade, nós não vamos precisar de alimento nutritivo. Não. Por quê? Porque os nossos corpos serão corpos de anjo. E anjo não precisa de comida para ser anjo, para se viver. Não precisa. Ah, mas Jesus comeu depois de ressuscitado com os discípulos, para mostrar que ela era ele. Mas não há necessidade, o nosso corpo celestial, semelhante ao corpo de Cristo, ingerir alimentos. Beber água, por exemplo, não. Porque quando se fala de pão, fala de alimento espiritual para as nossas almas. Então entenda isso. Que privilégio, irmão, glorioso, desfrutaremos nesse dia. Irmão, vai ser algo extraordinário. Deixa eu mostrar aqui abaixo, por causa do tempo, a grande festa nupcial. A festa das bodas não se trata de comes e bebes. Já aproveitando o gancho que eu deixei, que alguém tem muita dificuldade para entender. Mas pastor, bodas, o senhor está falando de festa, mostrou a mesa, como é que é esse negócio? A gente não consegue imaginar a realidade do céu. Irmão, o céu é diferente da terra. O céu é diferente da terra. Quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, se é um corpo que não é corrupto, ele não precisa de alimento para se manter. É um corpo celestial, um corpo celeste.
um corpo igual ao corpo de anjo. É o corpo que nós receberemos na eternidade. Então, olha o que Paulo escreveu, Romanos 14, verso de número 17, depois 1 Coríntios 8 e 8. Romanos 14 e 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas por que não é? Porque lá não haverá necessidade. Por quê? Não haverá necessidade. Porque, já pensou, vamos imaginar um céu com comes e bebe. O tanto que as mulheres trabalham aqui fazendo comida para os seus maridos e filhos. E lá no céu, as irmãs chegar lá e um fogão muito grande para as irmãs cozinhar, e prato para lavar, e pia, e o povo come, e crente ainda, irmão, lá não vai trabalhar, é só dar glória e aleluia, aí que vai comer. Você já pensou, irmão? Eu não creio num céu físico, eu não creio num céu assim. Porque senão, irmão, vai ter que, se come, tem que ter banheiro. Se come, tem que ter banheiro para jogar aquilo que comeu para fora. Irmão, eu não creio num céu literal. Céu é espiritual. Então, o corpo que nós vamos receber não precisa de alimento. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é o quê? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Coitada das irmãs, se tiver comida e bebida lá, porque os varões sem fazer nada vão comer, e as irmãs lá, toda molhada, com os aventais lá, toda a barriguinha molhada. Eu estou trabalhando. O pai, não dá para falar para os homens comer menos, não está aguentando falar. Não, eu não creio no céu assim. Não, o céu não. Comida e bebida é aqui. Lá é gozo, alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Vamos ver ainda, 1 Coríntios 8 e 8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. A comida. Você está pensando que comida nos fará agradáveis para Deus? Por quê? Se comemos, nada temos demais. E se não comemos, está falando da eternidade, nada nos faltará. Jesus comeu para mostrar a sua deidade aos seus discípulos, que ele estava ressurreto. Mas no céu nós não vamos precisar de comida, porque se não comemos, nada nos faltará. É difícil, às vezes, um pastor abrir a Bíblia para mostrar isso para o povo, porque tem gente que está crendo num céu literal, né? E a Bíblia diz que lá não haverá cansaço, e se é um céu literal, alguém vai ter que arrumar parede, alguém vai ter que fazer isso. Não, meu, o céu é um lugar espiritual, e quem for para lá tem que ser espiritual. É coisa do céu, é coisa maravilhosa. Não haverá necessidade de alimento nutritivo. Apocalipse capítulo 7, 15 ao 17. Vamos ver, estou terminando por causa do tempo. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Primeiro, lá não vai ter noite. Lá é sempre dia. Mas aí está falando dia e de noite. Só que para nós lá sempre é dia. Mas por que sempre dia? Porque você não terá sono. Tem gente que, pastor, eu não vejo a hora, pastor, de chegar lá no céu, mas eu quero descansar, pastor. O quê? Você está pensando que o céu é lugar de ocioso? De ocioso? Descanso? Não, meu filho, eu vou descansar. Que descansar o quê, meu irmão? Lá, dia e noite, é uma forma de expressão. Dia e noite, nós serviremos a Deus no seu templo. E aquele que está sentado no trono, ou sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Olha aqui, e algo extraordinário. Tem mais um versículo? É só isso. Deixa eu ver aqui se tem até o 17. Nunca mais, está falando do céu, nunca mais terão fome. Então no céu nós não vamos precisar de alimento, ou não teremos necessidade de alimento nutritivo. Por quê?
Porque nunca mais você terá fome. Terão fome. Nem mais terão o quê? Sede. Porque se tiver sede, já pensou? Salvos do mundo inteiro. E ó, aqui tem um bebedor, aqui tem outro filho para beber água. Meu Deus do céu. Não tem necessidade nem de comida e nem de bebida. Ó, nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Ai, está um calor aqui. O céu está sufocado, tem muita gente aqui. Não, não vai ter isso, meu irmão. O refrigério lá é constante na nossa alma. Verso 17. Porque o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus, que está no meio do trono. Interessante. Está falando que tem um assentado no trono. Sabe qual vai ser a nossa maior surpresa no céu? Diga não. As pessoas não sabem que nós teremos essa surpresa no céu. Você vai chegar no céu, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. E quando você chegar no céu, quem vai estar centrado no trono é o Cordeiro, é Cristo. No meio do trono, Jesus. Deus é Espírito, o Deus invisível, tá? Deus não é uma matéria. Tá? Deus é Espírito, e a Bíblia diz, importa que os que o adorem, adorem Espírito em verdade. Tem muita gente que vai, eu quero ver Deus no céu, e quando ele chega lá, ele vai ver Jesus. Por quê? Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Mas por que, Jesus? Porque eu e o Pai somos um. Quem que você vai ver lá no céu? Jesus. Jesus. Ó, porque o que está no meio do trono. No meio é a cadeira do meio. A pessoa vai olhar, mas cadê Jesus? Não, é o Cordeiro. E apacentará e lhe servirá. Olha aí, você não vai, ele o servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Irmão, lá no céu não vai ter lágrima. Aqui a gente chora, a gente padece, a labuta do dia a dia, as agruras, as dificuldades. Mas lá no céu não haverá. Quem chegar no céu nunca mais vai chorar. Lá não haverá lágrima, só alegria constante. Só alegria constante. Ainda tem Isaías 49, o verso de número 10, falando sobre o céu, que não há necessidade de comida. Não terão fome nem sede, nem calma, nem sol os afligirão, porque o que se compadece deles, quem é? O Cordeiro, que diz que os apacentará. Os que compadece deles, os guiará e os levará mansamente aos mananciais de água. Oh, irmão, olha, como é bom conhecer a palavra de Deus. Isso renova a nossa esperança. E o maná escondido, pastor? A Bíblia fala de um maná escondido. Apocalipse 2:17. Pastor, e esse maná escondido? Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Você é 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Alguém, quando maná escondido, esse não é o maná que Deus saciou a nação de Israel, faminta, blasfemando e murmurando de Deus. Esse maná escondido são mistérios que só lá no céu serão desvendados a nós. Isso não fala de comer, literalmente falando, que eu já mostrei que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E os que forem para lá nunca mais terão sede, nunca mais terão fome. Maná escondido, diz a Bíblia. E dar-lhe-ei
uma pedra branca. Uma pedra branca, não é preta, pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito. Cada um vai receber uma pedra. E nessa pedra, você está pensando que aqui você vai chamar? Porque tem muita gente que às vezes não gosta do nome, né? O José não gosta de ser chamado de Zé, e às vezes ele pega o sobrenome, se é José Santana, ele diz, não, eu chamo Santana, eu não quero ser José. E a Maria também não quer ser Maria. Mas lá, todo mundo vai gostar do seu nome. Porque quando você chegar lá na Paz Boa, você vai receber uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca vai estar escrito o seu novo nome. E a Bíblia diz, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmão, que mistério maravilhoso. Então, não pense você que esse maná escondido simboliza aqui os privilégios ímpar que os fiéis têm de os ser admitidos à festa messiânica que se denomina a ceia das bodas do Cordeiro. Entendeu? Então, isso aí é um mistério que nos será desvendado lá na eternidade. O saciar com Cristo fala de um estreito relacionamento com Ele. Quando fala de comer com Cristo, participar de um banquete escondido, ou de uma ceia, olha o que diz a Bíblia, Apocalipse 3, e o verso de número 20. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém lá de dentro ouvir a minha voz, é Jesus batendo na porta do coração do ser humano. Jesus é educado, ele não violenta a liberdade humana. O diabo não. Ele entra na vida da pessoa, ele nem bate no coração para entrar. Ele vem, arromba a porta e entra. Mas Jesus é educado. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. É por isso que ninguém será levado para o céu à força. O céu é um lugar que você se decide voluntariamente. Se você quer ir para o céu, eu não contei a história aqui de um homem, um político, que morreu e aí foi fazer a sua visita, tanto no inferno como no céu. Aí ele chega lá, o anjo diz para ele, você tem duas opções aí. Onde você quer visitar primeiro para ver se você gosta, se adapta, o céu ou você quer ir para o inferno? Ele diz, não, eu quero ir para o céu, eu não tenho dúvida. Anjo, eu quero ir para o céu, meu Deus do céu, quero ir para o inferno, não, eu quero ir para o céu. Não, mas você tem que, eu tenho que deixar você claro, você vai ter que visitar os dois. Não, mas eu tenho certeza que eu quero ir para o céu. Levou ele para o céu. Chegou lá, né, ele viu umas irmãs cantando, os anjos adorando, tal, tudo aquela paz, aquela alegria. Ele olhou assim, tal, tão diferente, vivia na carne, no pecado aqui. Ele olhou e disse, ficou lá 12 horas. Aí se apresentou diante do anjo, aí o anjo disse, agora você vai para o outro lado. Você vai para o inferno para ver qual dos dois você vai escolher, céu ou inferno. Aí ele foi fazer uma visita no céu. Descer um elevador bem escuro, bem fundo. Aí quando ele chega no inferno, irmão, abre a porta ali, ele já via aquelas mulheradas seminuas. Os seus amigos estavam tudo lá, tomando cerveja e bagunçando. Quando ele já bateu, rapaz, você aqui, já cumprimentou um amigo, outro tal, e ficou ali às 12 horas encantado, e mulheres, e bebida, e tal, e tal, tal. Aí se apresentou para o anjo novamente, aí o anjo perguntou para ele, e agora, você decidiu, você vai querer ficar no céu mesmo, ou você vai querer ficar no inferno? Ele diz, olha, eu estive pensando, a minha primeira resposta para o senhor é que eu queria realmente o céu, nem queria visitar o inferno. Mas, rapaz, eu fiz essa visitinha lá, e quando eu cheguei lá, eu vi todos os meus amigos lá.
estava tudo lá e tal. Então, o senhor não leva mal, o céu é maravilhoso. Olha, tal, mas eu gostaria de ficar lá, porque meus amigos todos estão lá, eu gostaria de ir para lá. Ó, fique sabendo, o senhor vai entrar por esse elevador, e indo para lá não tem mais solução. O senhor não pode passar para esse outro lugar, para o céu. Não, não é que eu estou desprezando o céu, não. O céu é maravilhoso. Mas os meus amigos estão tudo lá, já são pessoas que eu conheço. Tá bom. Pôs ele dentro do elevador e ele desceu, só. Quando se abriu a porta, para surpresa dele, aquelas mesas com os amigos, e nada disso tinha. Estava lá um fogo, umas chamas, e os amigos, as almas, tudo sendo queimado e gritando. E quando ele bateu na porta do elevador, e não tinha como, porque ele já tinha decidido, e aí ele teve que ficar lá. Irmão, assim vai ser a vida daqueles que não conhecem a Cristo. Quando eles forem para lá, pastor, tem base bíblica. Eu citei da parábola aqui do rico e de Lázaro. Quando o rico foi para lá, conscientemente, e ele dizia: pai Abraão, manda que Lázaro, olha, molhe a ponta do dedo na água e refresca a minha língua, porque eu estou nessa chama. Eu não estou aguentando sendo atormentado. Quando ele desceu e se deparou com tudo aquilo, mudou o cenário. Agora não era mesa com amigo, agora era um rio de fogo. E as pessoas sendo queimadas e gemendo, noite e dia. Olha as decisões que as pessoas estão tomando hoje. Então, finalizando, lá, ele até colocou aí, ó, tá? Tá aí, ó. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado. Aí não tem mais jeito, irmão. Então Jesus disse, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esta ceia que fala aí não é comes e bebe, fala da ceia da comunhão. É você desfrutar com Cristo na eternidade. Já desfruta aqui, porque quem aceitou a Cristo anda em comunhão com Deus. Mas na eternidade, irmão, isso se dará com muita... olha, não dá para calcular. Então, eu finalizo. Devemos tomar cuidado na interpretação desse evento, para não confundirmos, nem misturarmos os fatos que envolvem as bodas no céu e as bodas na terra. No céu, as bodas são da igreja e o cordeiro, né? Apocalipse 19, 7. Na terra, as bodas envolvem Israel e o cordeiro, que está lá em Mateus capítulo 22, do verso 1 até o verso 14. Terá uma outra ceia com Israel, mas enquanto a igreja está gozando as maravilhas lá no céu, depois Israel com o cordeiro, os judeus que aceitarem a Cristo, eles participarão desta ceia com o cordeiro, mas na terra, tá? Vai ser muito glorioso o dia das bodas do cordeiro. Volta a imagem, o tema, que todos nós possamos estar